Olá, vamos começar a nossa aula de hoje, que é focada no reading para o TOEFL. Então, eu tenho aqui o texto History of the Chickenpox Vaccine e eu anotei algumas palavras aqui que são importantes para vocês. Mas nós vamos começar pelas questões. Então, sempre comece pelas questões, porque é uma prova muito rápida. Você não dispõe de muito tempo para resolver as questões do reading, então vamos às questões em si. A primeira questão é: The word tolerable in the passage is closest in meaning to. A gente tem a letra A, sudden, que quer dizer de repente, bearable, que é a resposta para tolerable, e infrequent, que está infrequente, bem parecido com o português, e unexpected, que é inesperado. Então, a gente olha aqui a questão, porque, pessoal, nem sempre o que está ali, tolerable, corresponde exatamente à tradução ou o sinônimo, que é o sinônimo mais fácil da gente pegar pela tradução, tá? Então, a gente tem que ver o contexto. Aqui está assim de cara que é realmente tolerável, a mesma tradução do português. Porém, temos que encontrar o sinônimo. Então, quanto mais você ler, quanto mais você for lendo e resolvendo as provas do TOEFL e lendo textos variados, mais apto você vai estar para resolver a questão de forma correta. Então, aqui na sexta linha, nós temos sempre comece lendo a partir do início da frase, ok? Nunca pegue da palavra para frente, que é um engano, um erro que muita gente comete. Então, indivíduos infectados com chickenpox, que na verdade é a catapora ou varicela, que é a mesma coisa, podem esperar, né, experimentar a high but tolerable level of discomfort. O que eu fiz? Eu sublinhei experience a high e depois level of discomfort. Por quê? Porque quando você tira aí but tolerable da frase, você entende melhor o contexto. Então, experimentar um alto nível de desconforto. Mas esse desconforto é tolerável, entenderam? And a fever as the disease works its way through the system. E uma febre à medida que a doença works, ela trabalha, né? Its way. Então, eu coloquei aqui a tradução, seu caminho através do sistema. Ou seja, febre, a pessoa experimenta febre à medida que a doença vai ali, né, aumentando no sistema do paciente. Então, aqui a gente faz primeiro uma tradução ao pé da letra para poder ter uma ideia do que realmente significa. Quando o seu nível de inglês ele já é um pouco mais intermediário para avançado, você não precisa fazer essa tradução literal, você já entende exatamente o que é work its way through the system, certo? Tolerable realmente é tolerável. E a palavra certa, né, aí a tradução e o sinônimo é bearable, porque sudden não é sinônimo de tolerable, nem infrequent, nem unexpected. Essas três palavras realmente elas não são sinônimos para tolerable. Às vezes eles colocam outras palavras que poderiam ser sinônimos, mas não se aplicam a essa estrutura e esse contexto. Então essa questão ficou fácil. E estudar que bear é tolerar. Anota aí. Se você chegou até aqui e precisa fazer uma prova do TOEFL, olha aqui no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado a minha proposta de mentoria para você, que em 20 aulas te leva à aprovação. Aulas em tempo real pelo Zoom e com um grupo limitado de 4 alunos por turno. Paragraph 1. Which of the following is true of the chickenpox virus? Letra A. It leads to a potentially deadly disease in adults or adults. It is associated with a possibly permanent rash. C. It is easily transmittable by an infected individual. And D. It has been virtually eradicated in the modern world. Vamos ver aqui. Nós temos algum momento aqui falando que é deadly, que é
Permanent rash, que é easily transmittable, facilmente transmitida, e eradicated, que é erradicada. Agora sim, você precisa fazer uma leitura mais assim criteriosa do parágrafo, procurando essas palavras que eu marquei como keywords nas alternativas. Então vamos ver aqui na primeira linha nós temos chickenpox is a highly contagious infectious disease. Uma doença altamente contagiosa e infecciosa. Aqui nós temos uma questão que se assemelha a essa definição. É a letra C. Transmitível por indivíduos infectados. Transmissível, aliás, ou transmitida. By the varicella zoster virus, ok. Sufferers, quem são os sufferers? São os sofredores, as pessoas que estão sofrendo a doença. Develop, se você não sabe o que é develop, está na hora de anotar no seu caderno, porque essa palavra aparece o tempo inteiro em textos acadêmicos. Desenvolver. Então, eles desenvolvem. Aí nós temos fleeting, que é passageiro, que é um adjetivo, itchy, que é coceira, e rash, que é a erupção cutânea. Então, essa parte aqui já desbanca a opção que diz que é, letra B, associada com uma erupção cutânea permanente, possivelmente permanente, não fala isso. Então, você já elimina a letra B. Deadly disease. Algum momento vamos encontrar se falou algo sobre deadly disease. A doença pode durar até 14 dias e pode ocorrer tanto em crianças quanto adultos ou adolescentes. Eu tive catapora aos 17 anos, quase morri de vergonha. Já estava indo para a faculdade com catapora. Mas the young are particularly vulnerable. Vulnerável. Então, os mais novos, né, são mais vulneráveis. Os indivíduos infectados com chickenpox can expect to experience a high. Ok, essa parte a gente já leu, eles podem experimentar, né, um desconforto tolerável and a fever, blá, blá, blá. Ok, the ailment, que é ailment, enfermidade, doença, was once considered to be a rite of passage. Então, ela foi considerada em algum momento um rito de passagem pelos pais nos Estados Unidos. E acreditava-se, né, thought to provide, acreditava-se que ela fornecia, porque thought, gente, pensava, né? Então, pensava-se que ela fornecia, ou seja, acreditava-se que ela fornecia às crianças maior, greater, e uma improved immunity, uma imunidade melhorada para outras formas de doença later in life, mais tarde na vida. Aí aqui fala o seguinte, esta visão, however, entretanto, foi alterada depois de additional research, de pesquisas adicionais, né, mais aprofundadas por cientistas. Então, elas demonstraram o quê? Unexpected dangers, perigos inesperados associados com o vírus, mas não fala nada de deadly, viram? Over time, que eu coloquei com o passar do tempo, depois de um tempo, the fruits of this research, os frutos desta pesquisa have transformaram atitudes toward the disease. Então, toward the disease, em relação à doença. Toward também pode ser em direção a, fisicamente, tá falando. Então, and the utility of seeking, e a utilidade de buscar medidas preventivas contra ela. Então, a utilidade de buscar. Seeking aí é buscar. Nada de ficar traduzindo ING com buscando, tá? Aqui é por causa da regra da gramática que diz que toda vez que você tem um verbo após uma preposition, que no caso é of, você precisa colocar o verbo com ING. Essa regra é boa para quando você for escrever a sua redação. Então,
Aí a gente vê que não tem nada explícito sobre a erradicação da doença no mundo moderno e não diz nada sobre ela ser mortal. Então, a questão C é a correta, porque você encontra mais evidências no texto que comprovam esta alternativa, certo? E o restante da prova vai ficar para uma outra oportunidade aqui de videoaulas. Então, até o próximo vídeo. See ya!